Boa noite a todos, muito bem-vindos. Que Deus nos ampare, Jesus nos abençoe. É sempre uma alegria estarmos aqui mais uma vez para conversar sobre o livro dos médiuns. Todos nós temos mediunidade e podemos ajudar na segunda parte, mentalizando pessoas que nós conhecemos, mentalizando muitas vezes, focando em alguma coisa que nos incomoda, que muitos espíritos se aproximam de nós e passam a conviver conosco. E muitas vezes causam algum transtorno, algum desconforto em nossa vida. Hoje, nós estamos aqui e nós podemos fazer alguma coisa, tanto para ajudá-los, como para a gente também ter uma vida mais tranquila e mais feliz. Então, nós vamos começar a nossa reunião. Muito obrigado pela presença. Nosso boa noite, muita paz, muita harmonia em nossas vidas. É que nós aqui do Centro Espírita Chico Xavier desejamos a todos. Como sempre, a nossa reunião de terça-feira, nós estudamos o Livro dos Médiuns e nós estamos na segunda parte do tema obsessão, mas é a obsessão mediúnica, é a obsessão do médium, né? Então a gente vai conversar sobre isso. Mas é importante a gente fechar os nossos olhos nesse instante, pedir a proteção de Jesus, dos bons espíritos que nos assistem, que eles possam nos orientar, nos dirigir na noite de hoje. Vamos recordar um pouco do que foi dito na reunião passada para que possa haver a compreensão real do que a gente vai dizer. Nós temos 3 tipos de obsessão. No caso, nós temos a obsessão simples, que ela se verifica quando o espírito malfazejo se impõe a um médium e intromete-se contra a sua vontade nas comunicações que ele recebe e impede de se comunicar com outros espíritos e substitui os que são evocados. Então, é uma obsessão mais leve. Depois nós temos uma outra chamada a fascinação. Ela tem consequências mais graves. Trata-se de uma ilusão criada diretamente pelo espírito no pensamento do médium e que paralisa, de certa maneira, a sua capacidade de julgar as comunicações. O médium fascinado, ele não se considera enganado. E nós temos a subjugação. A subjugação é o envolvimento que produz a paralisação da vontade da vítima, no caso do médium, fazendo-a agir malgrado seu. Esta se encontra numa palavra sobre um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corpórea. Então agora nós temos aqui como nós podemos nos observar, no caso de nós médiuns, se a gente está, vamos dizer assim, com algum sintoma da obsessão. Reconhece-se a obsessão pelas seguintes características. Primeira, insistência de um espírito em comunicar-se, queira ou não o médium, pela escrita ou pela audição, opondo-se a que outros espíritos o façam. 2. Ilusão, que não obstante a inteligência do médium o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações recebidas. 3. A crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem falsidades ou absurdos. 4. Aceitação pelo médium dos elogios que lhe fazem os espíritos que se comunicam por seu intermédio. 5. Disposição para se afastar das pessoas que podem esclarecê-lo. 6. Levar a mal a crítica das comunicações que recebe. 7.
necessidade incessante e importuna de escrever ou de receber entidades, falar. 8ª, qualquer forma de constrangimento físico, dominando-lhe a vontade e forçando-o a agir ou falar sem querer. 9, ruídos e transtornos contínuos em redor do médium, causados por ele ou tendo-o por alvo. Então, eu penso que a leitura que foi feita pela nossa amiga, onde que fala que Jesus sempre será a base de tudo, ela foi assim muito importante, porque o médium que ele busca sempre o conhecimento evangélico, o desenvolvimento e o respeito à doutrina, dificilmente ele será subjugado ou terá uma obsessão dentro da mediunidade dele. Tudo é estudo, né? Kardec diz assim, amai-vos e instruí-vos. Então essa é a grande importância. Vamos dar continuidade. Pergunta 250. Na fascinação. Ao contrário se verifica porque o domínio do espírito sobre a vítima não tem limites. A única coisa a fazer é convencê-la de que foi enganada e reverter sua obsessão ao grau de obsessão simples. Mas isso nem sempre é fácil, se não for, algumas vezes impossível. O ascendente do espírito sobre o fascinado é tal que o torna surdo a todo raciocínio. Pode mesmo chegar ao ponto de fazê-lo duvidar do acerto da ciência, quando o espírito comete alguma grossa heresia científica. Se você quiser, Nori, você sabe. Tá. O fascinado recebe geralmente muito maus conselhos. A crítica o aborrece, irrita e faz embirrar com as pessoas que não participam da sua admiração. Suspeitar do seu obsessor é quase uma profanação. E é isso o que o espírito deseja, que se ponham de joelhos ante as suas palavras. Quando se reconhece a inutilidade de todas as tentativas para abrir os olhos do fascinado, o melhor a fazer é deixá-lo com as suas ilusões. Não se pode curar um doente que se obstina na doença e nela se compraz. Isso é muito interessante. Muito interessante. Muitas vezes o médium recebe o guia, o espírito, e a pessoa ajoelha-se. Olha só para vocês verem que ponto chega. Olha, nós vamos ver experiências, inclusive com o Papa Pio XII. Porque Eugênio Bacelli, que foi declarado Papa, ele recebeu uma ordem que ele seria Papa, através do Papa Pio X, que tinha desencarnado. Ele estava muito angustiado, ele desceu para orar nas catacumbas, onde são enterrados os papas, e quando ele desceu para orar, o Papa Pio X materializou na frente dele. Quando o Papa materializou na frente dele, ele caiu de joelhos e foi beijar a mão do Papa. Ele falou, não beije minha mão e nem se ajoelhe. Eu sou um homem como você, levante-se. Eu venho em nome de Jesus Cristo dizer que tu serás Papa. Ele falou, não, mas o Papa Pio XI está em plena saúde. Eu venho da parte de Jesus dizer que tu serás Papa, numa era de abalo psicológico da humanidade. Porque logo que ele se tornou Papa, desencadeou a Segunda Guerra Mundial. Então, olha, até isso daí para a gente entender. Essa história é linda, é maravilhosa. Nós vamos ver a mediunidade aí. Mas nós não vamos entrar em detalhe, que a história é muito bonita. Ela é cheia de nuances, que deixa a gente realmente... Essa história saiu no jornal Ave Maria de Petrópolis, no ano de 1966. Olha para vocês verem. Foi publicado pela Igreja Católica. Tá? E olha que coisa impressionante. Então nós estamos vendo ali
a mediunidade. Na subjugação corporal, tira quase sempre ao obsedado as energias necessárias para dominar o mau espírito. É necessária a intervenção de uma terceira pessoa, agindo por meio do magnetismo ou pela força da sua própria vontade. Na falta do concurso do obsedado, essa pessoa deve conseguir ascendente sobre o espírito. Essa ascendência só pode ser moral, só pode ser exercida por uma pessoa moralmente superior ao espírito, porque então se impõe ao espírito que se vê obrigado a inclinar-se ante ela. Eu preciso falar uma coisinha a respeito disso daqui. Chegou uma moça aqui na cadeira de roda. Antes da pandemia, há uns 6, 7 anos atrás, na cadeira de roda. Quando ela chegou, nós observamos que tinha uma entidade junto com ela, paralisando ela. Ela foi atendida na sala de cura na quarta-feira, foi embora. Na outra quarta ela voltou de muleta e na outra quarta ela voltou andando. A entidade foi afastada, aí ela passou mais 2 reuniões na segunda-feira, onde a gente tem desobsessão, e acabou completamente o problema dela. Então, quer dizer, quando a gente procura qualquer lugar, ali está Deus, se tem um trabalho sério. Do mesmo modo que essa pessoa recebeu aqui o tratamento, nós tivemos o caso da dona Neuza. Dona Neuza frequentava conosco aqui, com uma bengala, não conseguia andar, passou na sala de tratamento, não conseguiu se recuperar. Um dia ela estava na cidade, parou um pastor na frente dela e falou: deixa eu orar para a senhora, que eu estou vendo que a senhora tem um problema no joelho e a senhora não consegue andar. Tem um espírito maligno junto com a senhora. O pastor impôs as mãos, orou, ela jogou a bengala fora. E durante a oração, ela viu sair que deu um buraco preto de dentro do joelho dela. Essa história é verídica. Olha para você ver, não conseguiu aqui, mas ele tinha a energia que ela precisava. Por isso nós precisamos um dos outros. E aqui finaliza, né? Olha, o que falta em geral ao obsedado é a força fluídica suficiente. Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador, ou seja, o passe, pode dar-lhe uma ajuda eficiente. Além disso, é sempre bom obter, por um médium de confiança, os conselhos de um espírito superior ou do seu anjo da guarda. As imperfeições morais do obsedado são frequentemente obstáculo à sua libertação. Elas dão acesso aos espíritos obsessores, e o meio mais seguro de livrar-se deles é atrair os bons pela prática do bem. Os espíritos bons são naturalmente mais poderosos que os maus e basta a sua vontade para os afastar, mas assistem apenas àqueles que os ajudam, por meio dos esforços que fazem para se melhorar. Por isso que a gente fala aqui muito sobre reforma íntima. Resposta de espíritos a algumas perguntas. Por que certos médiuns não podem se livrar de espíritos maus que a eles se ligam? E como os espíritos bons que eles chamam não têm força suficiente para afastar os outros e comunicar-se por seu intermédio? Não falta poder ao espírito bom. É o médium que quase sempre não está em condições de auxiliá-lo. Sua natureza é mais adequada a outras relações. Seu fluido se identifica mais com um espírito do que com outro. É isso que dá tamanha força aos que querem enganá-lo. Parece-nos, entretanto, que há pessoas bastante meritórias, de moralidade irrepreensível, e não obstante impedidas de comunicar-se com os espíritos bons. Não é uma prova. E quem te pode dizer que não trazem o coração um tanto machucado de mal? Que o orgulho não controla um pouco essa aparência de bondade? Essas provas revelam ao obsedado a sua fraqueza
e deve incliná-lo mais para a humildade. Há alguém na terra que se possa dizer perfeito? Aquele mesmo que tem todas as aparências da virtude pode ter ainda muitos defeitos ocultos, um velho fermento de imperfeição. Assim, por exemplo, dizes, aquele que não pratica o mal, que é leal nas suas relações sociais. É um homem bom e digno, mas sabes se essas qualidades não estão manchadas pelo orgulho? Se não há nele um fundo de egoísmo? Se ele não é avarento, invejoso, rancoroso, maledicente e muitas outras coisas que não percebes, porque as tuas relações com ele não te deram motivos para descobri-las. O meio mais poderoso de combater a influência dos espíritos maus é aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. Olha que coisa importante, né? Porque nós realmente não conhecemos. A gente conhece a pessoa superficialmente. O interior dele é ele que sabe. Os defeitos dele, ele que sabe, mas muitas vezes ele camufla. O Divaldo Pereira Franco fala que nós usamos máscaras na rua. E a gente vê isso muitas vezes dentro de casa. Por exemplo, chega uma visita na nossa casa. Aí tem uma criança peralta, que ela mexe em tudo. Rabisca a parede, pinta o set, vamos dizer assim. Mas a gente, não, deixa ele, né? Aí um filho nosso, se ele fizer, a gente puxa a orelha. Então, olha só para vocês verem, nós estamos usando máscara diante da pessoa. 3. A obsessão que impede um médium de receber as comunicações que deseja é sempre um sinal de indignidade de sua parte? Eu não disse que se trata de um sinal de indignidade, mas que pode haver obstáculos a certas comunicações. Ele deve empenhar-se em vencer os obstáculos que estão nele mesmo. Sem isso, suas preces e suas súplicas nada farão. Não basta um doente dizer ao médico, dá-me a saúde, quero passar bem. O médico nada pode se o doente não faz o necessário. A privação de comunicar-se com certos espíritos seria uma espécie de punição? Em certos casos, pode ser uma verdadeira punição, como a possibilidade de comunicar-se com eles é uma recompensa que deves procurar merecer. Não se pode também combater a influência dos maus espíritos orientando-os moralmente? Sim, mas é o que não se faz e não se pode deixar de fazer, porque é frequentemente uma tarefa que foi dada e que devias cumprir caridosa e religiosamente. Por meio dos bons conselhos, pode-se levá-los ao arrependimento e apressar-lhes o adiantamento. Isso aí é o que a gente faz aqui nas nossas comunicações na mesa. A gente tenta apresentar uma proposta nova de vida aos espíritos que aí se manifestam, né? Como pode um homem ter mais influência nesse caso do que os próprios espíritos? Os espíritos perversos se aproximam mais dos homens que procuram atormentar do que dos espíritos, pois destes se afastam o mais possível. Nessa aproximação aos humanos, quando encontra quem os tenta moralizar, a princípio não lhe dão ouvidos e até riem-se deles, mas depois, se esse soube prendê-los, acabam por se sentir tocados. Os espíritos elevados só podem falar-lhes em nome de Deus, e isso os apavora. O homem não tem, é evidente, mais poder que os espíritos superiores, mas a sua linguagem é mais acessível à natureza inferior. E vendo a influência que podem exercer os espíritos inferiores, compreendem melhor a solidariedade existente entre o céu e a terra. Além disso, o ascendente que o homem pode ter sobre os espíritos está na razão da superioridade moral. Ele não domina os espíritos superiores, nem mesmo os que, sem serem superiores, são bons e benevolentes, mas podem dominar os espíritos
que lhe forem moralmente inferiores. Olha aqui essa pergunta, como ela é muito séria sobre essa subjugação. Aqui, no caso, vai falar da corpórea. Nós temos que praticar a nossa mediunidade, eu vou falar mais uma vez, dentro das casas espíritas. Não podemos usar a mediunidade em nossas casas, buscar comunicação, doutrinação e etc. Por quê? Nós podemos estar vítimas de espíritos brincalhões obsessores. Digam-me que Dr. Bezerra de Menezes e grandes espíritos que todos nós aqui conhecemos vão estar sempre à disposição nossa dentro dos nossos lares, né? Eles têm atividades. Então, médiuns, não existe lugar melhor para se praticar mediunidade dentro das casas espíritas. Nós falamos naqueles 8 ou 10 itens sobre a facilidade que tem aqui. Nós temos irmãos, pessoas aqui que têm condições de nos orientar quando, porventura, a gente dá um escorregãozinho mediunicamente. Nós podemos fazer isso, porque nós somos homens, nós somos imperfeitos, nós somos médiuns em desenvolvimento. Médiuns como Divaldo Ferreira Franco, às vezes ele diz que ele se equivocou. Por que nós não, né? Então a gente tem que tomar esses cuidados. A subjugação corpórea, em seu desenvolvimento, poderia levar à loucura? Sim, a uma espécie de loucura cuja causa é desconhecida do mundo, mas que não tem relação com a loucura ordinária. Entre os que são tratados como loucos, há muitos que são apenas subjugados. Isso é muito lindo. Necessitariam de um tratamento moral, enquanto os tornam loucos verdadeiros com os tratamentos corporais. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão maior número de doentes do que o fazem com as duchas. Essa observação é porque no século XIX o tratamento mental incluía medidas físicas como duchas, banhos frios, chicotadas, máquinas giratórias, choques e etc. Ia por aí, né, Nori? Sim. E aí, Roberto, só um parênteses aí. Chega Felipe Pinel para revolucionar o tratamento psiquiátrico. Sim. Né? Na Saint-Pétern, em Paris, ele pede para abrir as celas de todos os internados. Porque lá estavam homens que foram internados lá por problemas políticos, por brigas, por parentes, que não tinha nada a ver com loucura, mas acabavam por ficar completamente descontrolados devido ao ambiente. Então ele veio revolucionar. E o homem que tomava conta das celas não queria abrir, porque tinha medo. Ele falou, não, pode abrir, porque eu vou entrar. E aí eu lembro de um fato que aconteceu comigo e com o seu Benedito do Monteiro Lobato. Nós fomos visitar uma pessoa que estava na grade. E nós chegamos lá, eles davam comida para ele pela grade, de medo, porque ele agredia. E ele pediu para abrir a cela. E aí a pessoa falou, nós não podemos abrir. Ele falou, não, abre a cela que eu vou entrar com ele. Olha a segurança, olha a força do médium. Abriram a cela, eu até me afastei, que eu fiquei com medo também. E ele pegou e entrou. Entrou e conversou e a pessoa se prostrou no chão. Ele deu um passe e modificou a aura, porque a gente tem um pouquinho de evidência, modificou totalmente a energia do doente que estava ali. Então, olha para vocês verem. Muitas vezes a pessoa encarcerada hoje o tratamento já está bem diferente, mas ainda mistura-se problemas mediúnicos com problemas físicos. Por isso que eu sempre cito aqui o tratamento do hospital psiquiátrico em que a gente participava, que tinha os dois tratamentos, o tratamento físico e o tratamento espiritual. O que se deve pensar dos que, vendo algum perigo no espiritismo, julgam que o meio de evitá-lo
seria proibir as comunicações espíritas? Se eles podem proibir a certas pessoas de se comunicarem com os espíritos, não podem impedir as comunicações espontâneas a essas mesmas pessoas, pois não podem suprimir os espíritos nem impedir que exerçam a sua influência oculta. Essa atitude se assemelha das crianças que fecham os olhos e pensam que a gente não as vê. Seria loucura só porque os imprudentes podem cometer abusos, querer suprimir uma coisa que proporciona grandes vantagens. O meio de prevenir os inconvenientes é, pelo contrário, é fazer que o conheçam a fundo. Então aqui nós temos mais uma vez aqui a frase: quando a ciência tiver conhecimento da doutrina, muitas outras possibilidades de cura poderão oferecer aos seus pacientes, né? E nós sabemos, né, Nori, nós que a gente está dentro, nós que estamos dentro da doutrina espírita, nós sabemos que a maioria dos casos de loucura são doenças oriundas da mediunidade, né, Nori? Então, nós não precisamos ter medo por ser médiuns, porque a gente sempre fala aqui que quando chega o indivíduo aqui, a gente notifica que ele possui a mediunidade, ele se espanta, né? Mas não há necessidade. A segurança, a possibilidade de sucesso na vida, das curas de suas enfermidades, sabe? A mediunidade, ela vem para nós para falar assim: meu querido filho, acorda, está na hora de você levantar os seus olhos para o alto, de enxergar as luzes, que é o conhecimento que a doutrina espírita dá. Liberte-se, seja livre, seja feliz, adquira todos os conhecimentos possíveis, porque a sua mente é capaz disso. É essa a possibilidade que o Espiritismo nos oferece, né, Nor? Sim. Você quer completar alguma coisa? Então, o capítulo 24 vai ser na próxima reunião, a identidade dos espíritos. Nós vamos entender como distinguir os bons e os maus espíritos. Então, vamos agora para a segunda parte. Vamos fechar os nossos olhos, quem vai para o passe, os médiuns que busquem aí a concentração, e que tenhamos uma segunda parte de excelentes resultados. Só agradecer pela oportunidade que nós estamos tendo ainda nessa noite. Nós vimos hoje, né, a responsabilidade do médium. Muitos médios, o Roberto falou muito bem, muitos médios, eles deixam um conhecido meu, ele deixou de frequentar o centro espírita porque ele achava que ele já tinha superado tudo e começou a fazer atendimento. E o espírito levava ele para todo lado. E no fim ele acabou sendo internado, porque é muito sério aí. Aí só para a gente ir embora, tinha um médium que ele acreditava demais no espírito. Ele, até para dirigir, o espírito andava junto com ele. Ele via o espírito. Aí ele falava: eu posso virar a esquina? Ele falava: pode virar que não vem ninguém. O sinal estava vermelho e o espírito falava: pode passar porque não vai vir ninguém. Pode passar, pode atravessar. Aí tinha uma ponte estreita e vinha vindo um caminhão mais longe, do outro lado. Aí ele falou para o espírito: e agora? O espírito falou: não, pode atravessar que vai dar tempo. Aí nós vamos atravessar. Quando chegou no meio da ponte, o caminhão já estava embicado do outro lado e estava vindo. Aí ele falou: e agora? O espírito falou: vamos descer, né? Porque eu estou saindo fora. Então, quer dizer, olha só. Aí a gente vê que muitas coisas são verdade. Vocês viram o Chico Xavier falar que o Emmanuel entrou no avião, né? Em pleno voo. Ele entrou no avião para dar uma prensa nele, porque ele estava chorando por causa da turbulência lá. Então tem essas coisas aí. Às vezes a pessoa, ele passa, olha gente, ele passa a comer aquilo que o espírito quer, fazer aquilo que o espírito quer. Então fica aí o lembrete para nós. Não vamos acreditar em todos os espíritos. Vamos verificar se os espíritos são de Deus. Isso está na Bíblia.
Isso está dizendo na Bíblia para nós. E olha para você ver, sobre o Papa Pio XII. O Papa Pio XI estava com plena saúde. Depois de 21 dias de uma doença misteriosa, ele começou a declinar e acabou desencarnando. E o Papa Eugênio Bacelli, que foi o Papa Pio XII, a possibilidade dele se tornar Papa era mínima, era mínima. Tinha lá um João 23, que depois acabou se tornando depois dele. Tinha outros cardeais lá que poderia ser. Por unanimidade, na primeira reunião, ele foi eleito Papa. E realmente ele fez um trabalho junto à Alemanha, libertando muitos católicos. Dizem que de outras religiões ele não deu muita importância, mas isso é um fato até secundário, que não vem ao caso agora. O importante é que ele fez um trabalho muito bom dentro da igreja, porque realmente foi invadido os Países Baixos e a gente sabe o que aconteceu ali. Então, olha a responsabilidade nossa. Por isso que às vezes nós temos perturbação para a gente procurar ajuda. Porque nós procurando ajuda, nós ajudamos aquele que está doente junto conosco. Mas nós estamos aqui porque nós queremos saúde para nós. E nós vamos ter, porque nós estamos com Jesus. Que Ele nos abençoe. Muito obrigado pela presença. Fiquem com Deus. Muito obrigado por tudo.